Olá, boa tarde, 12h37. Começa agora o Câmara Notícia desta sexta-feira, 22 de setembro de 2023. Participe com a gente pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas. O número aparece aí no seu vídeo, 19 97829 3776. Se você preferir, aponte o seu celular para o QR Code que aparece aí e você entra em contato direto com a nossa redação, mandando a sua crítica, a sua sugestão. Quer que a gente vá até o seu bairro? Manda aí pra gente os detalhes que a nossa equipe vai até você. Confira agora os destaques desta edição. Comissões permanentes se reúnem para análise de projetos que tramitam na Câmara. No Agora é Lei, conheça as propostas dos vereadores que foram sancionadas pelo prefeito. Vereadora luta por demandas na comunidade da Portelinha, no distrito do Campo Grande. E você confere no Câmara nas Ruas. Muro do Cotuca. O Colégio Técnico da Unicamp ganha homenagem às vítimas da Covid-19. E a gente começa a edição de hoje falando das notícias da metrópole. Grafiteiro de Campinas transforma o muro do Colégio Técnico da Unicamp em memória para homenagear as vítimas da Covid-19. Esse memorial está no centro aqui da cidade. Quem passar pelo Muro do Cotuca, o Colégio Técnico da Unicamp, na região central de Campinas, já consegue notar uma diferença no visual do local. Graças ao projeto Memorial Covid da PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp, em parceria com o artista campineiro Gustavo Bordim, mais conhecido como Nenão. O grafite é uma homenagem às milhares de vítimas da pandemia da Covid-19, além de ressaltar a importância da ciência para a sociedade. A ideia, na verdade, era homenagear, não só as vítimas, mas as famílias, as pessoas que passaram por essa situação difícil. Então a obra ela vem contando um pouco disso, os momentos, você passar de como surgiu, trazer um pouco de conforto, a aceitação, para onde a gente vai. A ideia realmente, além de abraçar, é gerar essa reflexão do humano. E o grafite é uma das manifestações, digamos assim, de arte mais criativa, uma manifestação popular muito criativa e, obviamente, ter o fato de poder ter o grafite como o momento em que a gente usa arte, mas ao mesmo tempo a gente chama a atenção das pessoas para o que aconteceu na Covid, nos pareceu naquele momento algo muito legal da gente poder aproveitar. Foram necessárias 2 semanas e aproximadamente 300 litros de tinta para concluir os 170 metros da obra de arte. A gente tentou explorar bastante coisa, inclusive essas trocas de cores para trazer um pouco das emoções, desde o conforto, a agitação, seguir um pouco essa coisa do batimento cardíaco, da gente vibrar, e os ícones também para mostrar um pouco isso, trazer um pouco o que está acontecendo, os processos, como é que você vai mudando conforme a vida vai mudando também. A escolha do espaço foi feita pela arquiteta responsável da PROEC da Unicamp, que enxergou no muro uma oportunidade de revitalização do lugar. Esse Muro do Cotuca, ele conversa com a cidade, ele tem uma amplitude muito grande, como a gente está vendo, e aí passando aqui e vendo essa parte degradada, aí veio a ideia de fazer o grafite aqui, de revitalizar, a palavra-chave é vida mesmo, então a gente tinha aqui um muro que estava morto, e que aí a ideia, e trouxe vida, a ideia foi revitalizar mesmo essa área, e conversar com a cidade, abrir esse diálogo com a cidade de uma maneira mais generosa, o que antes não estava sendo. A obra ela não tem só o intuito de homenagear as vítimas, mas é uma forma também da gente cuidar da cidade, você embelezar a cidade, você mudar o entorno, você gerar reflexão para as pessoas. Então não é propriamente só artístico, mas é um cuidado com o patrimônio, um prédio já bem histórico. Então assim, eu acho importante também trazer um pouco de luz nesse sentido para o espaço. Estamos no Setembro Verde, mês que marca a construção de mobilizações para a inclusão social de pessoas com deficiência, conscientização da luta anticapacitista e a celebração destes movimentos. Aqui em Campinas, a campanha do Setembro Verde tem o capacitismo, palavras que excluem, atitudes que incluem como tema.
Setembro foi escolhido para celebrar a vida dos PCDs, porque também é neste mês que se comemora o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Em Campinas, a Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos lançou a campanha Setembro Verde 2023. Setembro Verde é o mês da luta da pessoa com deficiência. É quando nós, deficientes físicos ou pessoa com deficiência, podemos nos colocar e dizer que nós temos um espaço na sociedade e na comunidade. O tema da campanha deste ano é capacitismo, palavras que excluem, atitudes que incluem. Uma iniciativa que busca destacar a importância de utilizar palavras e atitudes que promovam um mundo mais inclusivo e respeitoso para todos, independentemente de suas capacidades. Capacitismo são ações e são palavras que muitas vezes são sutis, mas as pessoas comuns tratam a pessoa com deficiência com discriminação e às vezes nem percebem, por exemplo, assim, dizendo, olha, você não tem cara de autista, você não tem jeito de autista, ou então você está dando uma mancada. Então são palavras e são ações que por exemplo, quando a gente olha para uma pessoa com deficiência e acaba falando com o cuidador dela, em vez de olhar diretamente a ela. Então, a gente diminui essa pessoa, a gente a desconsidera em muitos dos seus direitos. De acordo com Regina, o município tem investido em políticas públicas voltadas à população PCD. Nós estamos numa cidade que tem plantado muitas sementes de inclusão. Nós temos hoje muitas residências inclusivas, nós temos o CRPD, que é o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência. Nós oferecemos no site da Prefeitura o Emprega Bem, que auxilia as pessoas com deficiência a encontrarem um trabalho. Nós temos também o Cartão Bem Acessível, que auxilia o cidadão que tem deficiência a entrar em vários lugares, a ter facilidade no transporte público. Então, nós temos uma série de coisas, uma série de políticas públicas que acontecem na nossa cidade e que nos dá orgulho, porque nós temos crescido nisso. Aqui na metrópole, uma organização sem fins lucrativos tem o objetivo de propiciar a participação de pessoas com deficiência em práticas esportivas, promovendo qualidade de vida e incentivando a prática de esportes adaptados. É a ADA Camp. A associação ela surgiu em 2008, mesmo lá na Unicamp, onde a gente treinava antes, através de um processo que teve lá na Unicamp, os atletas começaram a fazer atividade física lá e surgiu a oportunidade também de participar de competições. Então criou-se a ADA Camp em 2008 e desde lá ela começou a disputar campeonatos. Hoje ela é tetracampeã brasileira, já ganhou 4 vezes os títulos brasileiros, regionais, paulistas, né? Então a gente tem uma representatividade, uma governança muito boa, tanto na parte administrativa quanto na parte social e na parte esportiva, né? A gente tem atletas hoje na seleção brasileira, atletas de garra disputando firmemente com a gente, então é um esporte muito gostoso aqui de desenvolver. Os treinamentos dos atletas são no ginásio de uma faculdade de educação física. E uma das modalidades que se destaca é o rugby de cadeira de rodas, um esporte que proporciona uma experiência desafiadora e gratificante para seus participantes, como explica o técnico do time, Rafael Botelho. É uma modalidade esportiva criada para eles, que tira eles de casa. Então, vou falar que no começo, o que começou como uma opção de lazer, hoje em dia é o que move a vida deles. O professor reforça a importância do esporte na recuperação da confiança, liberdade e autoestima da pessoa com deficiência. O problema é quando você fica em casa no estado de sedentarismo, que às vezes o sistema de reabilitação nosso não prepara a gente para esse momento pós-deficiência, quer dizer, pós-lesão. Então você está em casa, deitado, dependendo dos cuidados dos seus familiares. O meu problema com você é que eu não estou na sua vida na hora certa. A gente da educação física que trabalha com esporte para pessoa com deficiência. Porque o que a gente trabalha? Quando você chega aqui, a gente quer deixar o seu corpo mais forte, mais resistente, para você conseguir sair da cama e ir para a cadeira, voltar, tomar banho sozinho, para você aprender a competir com o mundo de novo, pegar o transporte público, ir para suas opções de lazer, porque até a medicina dá conta de reabilitar todo mundo.
A educação física, a fisioterapia, a terapia ocupacional quer que você continue vivendo com possibilidades de diversão igual a galera tá aí atrás. Alguém caiu. Tá tudo certo. Fábio Alves Ferreira conheceu o rugby após sofrer um acidente e hoje é atleta profissional. Quando eu sofri o acidente, foi uma época muito difícil na minha vida. Eu achei também que minha vida ia parar, não ia conseguir fazer mais nada. Eu sou tetraplégico e o esporte, assim, me deu uma autonomia. Apareceu um amigo procurando pessoas para poder praticar o esporte. Eu me interessei e aí comecei a praticar mais para fazer uma atividade física. E aí, de repente, aquela coisa que foi só uma brincadeira foi virando profissional. Hoje eu sou ex-campeão brasileiro, joguei na seleção de 2009 a 2014. Então, na minha vida, só foi vitória com o rugby. Outro projeto inclusivo na cidade de Campinas é o Mais Dança, fundado há 8 anos pela bailarina Liliane Mello. O projeto começou dentro de um salão de festa de um condomínio no bairro que eu cresci, um bairro de periferia. E eu sempre acreditei que a dança ela transforma vidas, porque a minha vida foi transformada através do balé. Só que o balé ele é muito elitizado. Então, se não tivesse projetos como esse, incentivos, a gente não consegue descobrir esses talentos que estão na periferia. E aí, através disso, começaram a aparecer crianças PCDs. E eu vi que dava para incluir elas com as outras. É só você ter questão de carinho, de amor, de cuidado. E aí essas crianças foram aparecendo e hoje a gente tem hoje no projeto está em torno de 150, 200 alunos e a gente tem uma parte de PCDs e também tem as crianças carentes que não pagam pelas aulas. O projeto ele tem uma taxa de contribuição mínima para poder manter, pois nós não temos patrocínios por enquanto, e é dessa maneira que o projeto vem crescendo. Hoje nós temos 3 unidades e estamos aqui recebendo todos os PCDs, crianças autistas, cadeirantes, síndrome de Down, surdos, cegos, balé é para todos. A Bia está no balé há 3 anos e a mãe Thaisa acompanha a filha em todas as aulas. Ela pontua o desenvolvimento significativo da pequena bailarina. Sim, ela mudou muito, desenvoltura, né? Ela era uma criança muito tímida, tinha vergonha de tudo, de falar. Tanto quando ela entrou que ela demorou para conseguir ter essa desenvoltura com a turminha, com a professora. E hoje não, ela se apresenta em todos os lugares, super feliz, vai super contente. E como é que fica o coração de mãe? Fica babando, né? A gente fica nas nuvens, né? Porque é o que ela gosta de fazer, é o que ela ama, né? Ela sempre gostou. Tanto que os dias que não tem aula, que a gente fala que não tem, ela chora, porque ela quer vir. E a gente tem que ficar apoiando, né? Tipo, acho que o meu papel é apoiar ela no que ela quiser, no que ela precisar ser, no que ela quiser ser, no que ela decidir ser, né? Porque é ela que vai escolher, né? Quem sou eu para falar o que ela pode ou não pode, né? Hora de falarmos das notícias do Legislativo, com um resumo de tudo que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas. Aqui, um debate presidido pela vereadora Mariana Conte discutiu o impacto dos editais da Lei Paulo Gustavo em todo o estado de São Paulo e a possibilidade da revogação desses atos administrativos. A vereadora Mariana Conte promoveu um debate sobre o impacto da publicação dos editais vinculados à Lei Paulo Gustavo na produção cultural de todo o estado de São Paulo. A reivindicação da revogação dos editais é porque a forma como a lei Paulo Gustavo é uma lei de emergência cultural, é uma lei voltada para apoiar o setor da cultura, que foi um setor muito impactado pela pandemia e as consequências dela, mas a forma como o governador Tarcísio de Freitas publicou esses editais, são editais que concentram recursos em poucos produtores, ou seja, privilegia os grandes produtores, na medida que exige 5 anos de CNPJ, o que é impraticável para artistas, produtores que são pequenos produtores, artistas independentes, e a gente sabe que a informalidade é uma característica desse setor. A vereadora apresentou os pontos de destaque dos editais e suas consequências para o interior do estado.
Os editais, eles são editais que concentram recursos, seja nos grandes produtores, seja também na capital. Então, a reivindicação é para que esses editais sejam revogados e que a gente tenha uma nova publicação de novos editais que possibilitem que produtores, artistas independentes, né, os pequenos, quem está fazendo cultura e que tem muita dificuldade de acesso ao recurso, consiga ter esse recurso até para apoiar, e também nos municípios, seja do interior, do litoral, então para que a gente tenha uma maior diversidade e democratização do acesso a esse recurso. As entidades representativas do setor cultural de Campinas e região enumeraram o impacto negativo dos editais na cadeia produtiva cultural do interior do estado de São Paulo. Hoje, o que a gente vive na nossa Secretaria de Cultura do Estado, que deveria atender os 645 municípios que compõem o nosso estado, é uma concentração de 70% dos recursos permanecem na capital, em equipamentos públicos estaduais que estão na capital, em programas estaduais que estão na capital. E cerca de 30% dos recursos contemplam programas que atendem o interior e a capital também, né? Mas que chega no interior, então, é uma parte muito pequena do recurso. Claro que sabemos que há uma concentração populacional em São Paulo, mas ela não é proporcional. A gente tem dados mais recentes, a gente tem 26% da população do estado vivendo na capital e mais de 70% da população fora da capital. E aí, quando chega, né, um edital que tem como regras, isso que a Alice colocou, né, 5 anos de um CNPJ para um setor que a gente sabe que trabalha, muitas vezes, são coletivos informais, né, são indivíduos que trabalham nessa informalidade, isso atinge diretamente esse setor. Outra coisa interessante, né, se você conseguir se inscrever, se o seu CNPJ estiver habilitado para se inscrever e você tiver um projetaço na mão e for selecionado, os editais prevêem que haja uma apresentação de defesa desses projetos. Onde? Na capital. Então, meus colegas de Assis, oeste do estado, cineastas que têm feito produções incríveis, têm rodado o mundo inteiro, longas-metragens, curtas-metragens de extremo impacto, vão ter que andar 1000 quilômetros e de volta para defender o projeto. Para uma banca que a gente sabe que está ali para defender, que não conhece a realidade do interior, né? Uma banca que possivelmente está ali sem conhecer, não vai ser talvez capaz de julgar, voltar para casa talvez sem nada na mão e ainda ter esse custo que ninguém vai cobrir. A vereadora Mariana Conte deu encaminhamento às reivindicações apresentadas durante o debate público na 56ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Na verdade, hoje tem uma moção que nós apresentamos, que a gente apoia a petição que foi apresentada pelo Movimento de Cultura para que os editais sejam revogados, né? Então a gente está pedindo a revogação e a mudança no caráter desses editais. Isso é importante para que a gente tenha, de fato, um apoio, para que esse apoio, esse recurso chegue na mão de tantas pessoas que estão fazendo cultura pelo interior do estado de São Paulo. E nesta semana, a Comissão de Constituição e Legalidade realizou a sua 14ª reunião, em que analisou 24 projetos que tramitam na Câmara. Na última terça-feira, a Comissão de Constituição e Legalidade realizou a 14ª reunião ordinária para discussão e votação de parecer de 24 projetos que tramitam no Legislativo campineiro. Desses, 18 tiveram parecer favorável aprovado, 5 parecer contrário também foram aprovados e 1 teve pedido de vista. Entre eles está o projeto de lei complementar 3 de 2023, de autoria do vereador Paulo Gaspar, que institui o programa de locação social. Esse projeto é importantíssimo, né, que já é uma pauta do governo federal, do governo do estado, e se Deus quiser vai ser pauta municipal, um projeto que deveria ser prerrogativa até do executivo, né, mas como ainda não foi implantado no sentido da Casa Legislativa, trazer esse debate, né, da locação, que é um aluguel social, nada mais do que isso, tanto para resolver a questão dos vazios urbanos, né, dentro do centro de Campinas, de imóveis que estão sem uso, e locando para a população que está na fila da Coab, são mais de 40 mil lá, e também fazendo o trabalho da requalificação e atendendo a fila da Coab. Hoje, o auxílio que se recebe aluguel
É um auxílio em dinheiro que a pessoa usa para qualquer coisa e não necessariamente para moradia. E a alocação vai ser feita pelo poder público, em nome dele, ou conveniado, o que for. E aí vai ser feito um monitoramento para esse usuário que vai estar usando esse domicílio por algum tempo, até ele adquirir a autonomia dele. Obrigado. O projeto teve parecer favorável aprovado. Eu vou mais longe ainda. Eu acho que o governo federal está perdendo uma grande oportunidade quando ele faz a taxação dos jogos. Ele tinha que utilizar esse recurso para regularizar a situação das moradias no Brasil. Toda a taxação de jogos devia ir para a solução das moradias, porque o grande problema, depois da saúde que nós temos no Brasil, é a moradia. Então, eu acho que é importantíssimo que se abra os olhos, mas eu acredito que um trabalho desse que o senhor está querendo implantar não pode ser implantado através de lei, mas sim através de programa. Como o senhor disse, mesmo que federal, estadual está se fazendo, isso aí é programa, não é lei. Nós não podemos fazer uma lei obrigando a Coab a fazer isso, a prefeitura a fazer aquilo. Isso aí é frágil. Eu entendi tudo aquilo que o senhor disse, concordo com todo o mérito, mas não é através de lei que nós vamos conseguir fazer esse programa. Esse programa tem que vir, sim, do Executivo. Eu voto contrário, muito embora voto vencido, mas eu voto contrário e vai vir a discussão do plenário e cada um defende sua tese, mas eu acredito que nós vamos ter que realmente ter um programa nacional, um programa estadual e um programa municipal, sendo que o federal já devia, desde já, começar com essa cobrança dos tributos sobre jogos, ser totalmente destinado para a moradia no nosso país. Os projetos que tiveram parecer favorável da Comissão de Constituição e Legalidade agora estão aptos para serem votados em plenário. Aqueles que tiveram parecer desfavorável, ou seja, ou parecer contrário, eles serão enviados ao arquivo. Debate sobre crianças e adolescentes em situação de rua foi o tema da reunião na Câmara Municipal de Campinas, promovido pela Comissão Especial de Estudos da População em Situação de Rua. A Comissão de Estudos sobre a População em Situação de Rua realizou sua 10ª reunião. Presidida pelo vereador Paulo Gaspar, o debate teve como tema crianças e adolescentes em situação de rua. A reunião contou com a presença da vereadora Débora Palermo e da assistente social e coordenadora técnica do MVM, Movimento Vida Melhor, Verônica Rosa. O MVM integra a rede de proteção social e implantou, por intermédio do Conselho Municipal da Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o programa que trabalha com abordagem social. Verônica apresentou um balanço das abordagens realizadas pelo MVM. Aqui eu tenho o número de abordados para vocês, que a gente trabalha assim. Tudo que for relacionado a crianças em semáforos, vendendo bala, vendendo paninho, tudo que é trabalho infantil no semáforo nas ruas, praças, avenidas, entroncamentos, a gente não lida pela própria tipificação do serviço, são vulnerabilidades nas ruas, praças, entroncamentos, espaços públicos. A gente não pode adentrar, por exemplo, um estabelecimento comercial que tenha um trabalho infantil, porque aí é com os auditores fiscais do Ministério Público do Trabalho. Tá? Então, para a população entender. Então, de 2011, novembro, até agosto de 2023, foram abordados em situação de vulnerabilidade nas ruas 4.098 entre crianças e adolescentes. O número das abordagens, ela quase que dobra, 7.115, porque tem as reincidências. Então, lá eu conto no número 4.098 uma única abordagem de um determinado adolescente ou criança. Mas, às vezes, reincide, né? Ele volta a praticar aquela coisa até a gente conseguir algum encaminhamento, né? Ou, então, a sensibilização deles saírem da rua. O presidente da comissão, vereador Paulo Gaspar, pontuou a importância das estatísticas. É importante para a gente fazer as políticas públicas, então a gente vê que os números são altos. Isso indica a gravidade do problema, os números só vão aumentando ano após ano
e a gente sabe que a solução não é de curto prazo, é estrutural, é de longo prazo e depende mais da União do que do município. Mas o município ele tem que trabalhar na consequência do problema e dar o atendimento necessário com dignidade que essas pessoas precisam. A vereadora Débora Palermo explicou como o Conselho Tutelar deve ser acionado. O Conselho Tutelar ele tem que ser informado sobre as violações de direito, para acompanhar essa família, né? Lembrando sempre que o Conselho Tutelar não é um órgão punitivo que vai... porque as pessoas não precisam temer o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão de proteção. Ele aplica medidas protetivas, não punitivas. Então, ele vai encaminhar essa família para a rede de atendimento. O MVM é um dos órgãos que faz parte da rede de atendimento, mas nós temos, como a Verônica falou, o CREAS, né, que está na média complexidade, que atendem as famílias que já sofreram algum tipo de violação, né? Então, existe toda uma rede que vai atender essa família para ajudá-las a sair de uma situação de violência, né, ou de negligência. Então, o 0800 é gratuito, vou repetir, 0800 770 1085. E aí, ligando, faz a denúncia, o Conselho Tutelar, como a Verônica disse, ele vai reportar a denúncia ao MVM imediatamente, né? A gente recebia no conselho, o munícipe ligava e falava, olha, tem uma senhora aqui com uma criança no semáforo pedindo... A gente pegava todas as informações, anotava, imediatamente ligava para o MVM que ia fazer a abordagem dessa família. Depois o MVM mandava um relatório para o conselho, para a gente poder também, junto com a rede, acompanhar ali as necessidades dessa família. Paulo Gaspar enfatizou que a comissão tem por objetivo implementar mudanças estruturais na política municipal existente. Tanto os projetos que podem sair do Legislativo, mas principalmente as ações que o Executivo toma, né, em relação às secretarias de assistência, saúde, segurança e outras que existem aí específicas. O próprio Ministério Público contribui bastante. Então, todos esses órgãos, todos esses poderes precisam trabalhar de forma sistêmica, de forma intersetorial, para que tenha êxito essas políticas públicas. Comissão de Educação e Esporte da Câmara se reuniu e deliberou sobre projetos que tramitam no Legislativo. Com a presença do secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Comissão de Meio Ambiente realizou a 7ª reunião ordinária do ano. Presidida pelo vereador Zé Carlos, o encontro contou com o vereador Cecílio Santos, que faz parte da comissão, e discutiu a APA do Campo Grande, área de proteção ambiental, e os parques naturais do Campo Grande e Jatobá. O objetivo é encontrar solução para as queimadas e promover a preservação das áreas. Por que essas APAs foram criadas? Elas pegam 1/3 do nosso território. A APA Campinas, a maior, pega quase 30%. E a APA Campo Grande, completando os demais. Então, no total, as duas dá 32,6%, 1/3 do nosso território. E por que essas áreas foram protegidas por legislação, tanto decreto quanto lei? Por conta de estarem 60% das nascentes do nosso território, ainda preservadas, estarem nessas regiões. Então é uma questão de produção de água, é uma questão de relevância ecológica, ambiental, fragmentos de vegetação existentes, fauna, flora, enfim, por mais que aquela área do Campo Grande pareça que não tenha tanta importância ecológica assim, porque as pessoas não enxergam o cerrado, manchas de cerrado como uma importância, existe uma vegetação, uma fauna e flora levantada no caderno de subsídios, nos estudos técnicos preliminares que vieram antes da criação das duas unidades de conservação, em especial da APA do Campo Grande, que veio bem depois, 10 anos depois da APA Campinas, 2001 e 2011.
Cecílio Santos também pediu detalhes sobre o plano de manejo das áreas de proteção ambiental do distrito do Campo Grande. Além do plano de manejo da APA, também o plano de manejo dos parques naturais do Campo Grande, que é ali onde está o loteamento Bela Aliança, e do Parque Natural dos Jatobás, que é toda a margem do rio Capivari. Também uma área belíssima e que, infelizmente, vem sofrendo ataques, assim como o Parque Natural do Campo Grande, ali a Bela Aliança, com o loteamento, secretário, eu acredito que o senhor tem essas informações, mas só para ficar registrado aqui, a população que mora ali no entorno tem procurado, feito reclamações, que há descarte irregular de materiais da construção civil, inservíveis de modo geral, como sofá, outras situações que as pessoas descartam de modo irregular, infelizmente. A Prefeitura apresentou o resultado da fiscalização ambiental nessas áreas. No encontro, moradores do distrito do Campo Grande falaram da preocupação relacionada com a expansão de moradias e a preservação ambiental, o que foi referendado pelo presidente da comissão. Eu continuo vendo todo o maquinário trabalhando, vocês colocaram lá a área embargada, mas a coisa continua evoluindo. Eu não estou falando que é culpa dos compradores ou dos moradores que ali residem, mas a gente não está vendo um acionamento mais eficaz da Secretaria. A gente sabe que para aprovar um loteamento em Campinas, ele é muito dificultoso, passa pela Secretaria do Verde, e ali vocês são bem rígidos com esse negócio. E a gente vê proliferar loteamentos ilegais, principalmente na área do Campo Grande. Isso é um absurdo. A gente não está vendo uma ação concreta, embora tenha lá embargo e coisa desse tipo, mas a gente não vê uma efetividade no cancelamento disso, porque o pessoal continuam vendendo lotes irregulares. Depois quem vai pagar o pato por isso é a população que compra esses lotes, entendeu? E eles sendo os ilegais. Nós sabemos da dificuldade que é para se regularizar um imóvel na Prefeitura Municipal. Ele tem que passar pelo Verde, e principalmente numa região de APA. Então, eu gostaria de saber qual é a efetiva participação da Secretaria para que esses loteamentos ilegais não continuassem. Em 2 anos e pouco de ação, foi lento, a gente precisa ter ganho, a gente não vai ganhar em velocidade do crime organizado, ou de quem não está nem aí com o poder público, vai lá em embargo, desrespeita o embargo, multa não paga, paga bons advogados, recorre até o último segundo para poder não pagar as multas, não está preocupado com as multas. Então é outra realidade, é uma realidade difícil, mas nós não estamos nos omitindo. O que você acompanhou aí foi a reunião da Comissão de Meio Ambiente, que discutiu junto à Secretaria do Verde aqui na Câmara sobre a fiscalização das construções clandestinas que acontecem na área de proteção ambiental lá do Campo Grande, em parques lineares daquela região. Essa reunião está já no youtube.com/TV Câmara Campinas. Agora sim, vamos acompanhar como foi a reunião da Comissão de Educação e Esporte da Câmara, que deliberou sobre projetos que tramitam no Legislativo. Na última quinta-feira, no plenário da Câmara Municipal, foi realizada a 7ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Educação e Esporte, presidida pela vereadora Guida Calisto. Participaram também da reunião os vereadores Edson Ribeiro e Gustavo Peta, que também fazem parte da comissão. Os parlamentares debateram e votaram 6 projetos de lei. A gente sempre faz reuniões da Comissão de Educação. Às vezes a gente faz debates, né, de temas pertinentes à matéria, debates conjunturais, e também nós aprovamos projetos. Hoje, a nossa reunião vai ficar apenas para debater e emitir os pareceres dos projetos. Todos os projetos apresentados na reunião receberam pareceres favoráveis. Projetos que receberam os pareceres favoráveis, eles vão ser agora levados, né, à comissão aqui que faz toda a assessoria, e em seguida, com certeza, o presidente da casa vai poder convocar esses projetos para serem votados aqui no parlamento.
Hoje a gente só falou de projetos de lei, né? Mas geralmente as nossas comissões debatem temas que versam sobre educação. Então a gente já falou aqui sobre educação infantil, docência na educação infantil, nós já falamos sobre educação antirracista, nós já falamos sobre violência, todo aquele processo que a gente passou, né, no final do ano, depois, para o início desse ano, aqueles processos de violência nas escolas, bullying, educação de jovens e adultos, enfim, educação é uma pasta muito grande e muito importante, né? Então a gente tem muita coisa para debater sobre ela. E você sabia que as propostas que são discutidas aqui na Câmara e aprovadas em plenário precisam da sanção do prefeito para se tornar lei? Uma delas é do vereador Permínio Monteiro, que revoga a norma que proibia o livre sinal de celulares dentro das agências bancárias em Campinas. Confira no Agora é Lei. A lei de número 16.435, promulgada em 13 de setembro de 2023, revoga a lei anterior de número 14.087, de 20 de junho de 2011, que determinava a obrigatoriedade das instituições financeiras a manterem sistemas bloqueadores de sinais de telefonia celular em suas dependências. A nova lei é de autoria do vereador Permínio Monteiro e entrou em vigor na data de sua publicação. A revogação em cima deste projeto de lei atendendo a uma atualidade no mundo digital. Hoje, a maioria das transferências, até o Pix, é tudo feito através de celular. E também, na maioria das vezes, dentro do banco, a pessoa precisa do celular para fazer ali uma transferência ou pegar algum tipo de dados da conta ou aplicativo da própria conta. E, no meu ponto de vista, essa revogação vem a favor de toda a população que não tem mais a necessidade, não vai ter mais a necessidade de não entrar com o celular no banco, nas agências bancárias, e também não ter o problema de ter os bloqueios, né, de sinal de celular dentro do banco. Então eu acho que essa lei vai ajudar muito, porque a atualidade hoje é tudo feito no celular, na palma da mão. Inclusive, tudo que vai se fazer hoje é digital, é caixa eletrônica, celular, aplicativo, e vem trazer um benefício muito grande para a população, revogando essa lei que ela já não tem mais utilidade na cidade de Campinas. O vereador ressaltou que a segurança dentro das instituições bancárias, que motivou a criação da antiga lei, hoje também está modernizada. E a gente vê também aí a questão da segurança no banco. Hoje já não tem mais esse problema aí das pessoas ter esse negócio de assalto no banco. Campinas hoje é uma cidade muito bem segura e é raro ver algum tipo de assalto a banco na cidade. Mas eu digo com muita propriedade em relação a esse uso do celular dentro do banco. Não tem mais necessidade. E essa lei aí revogaria essa obrigatoriedade que hoje ela é nula. Outra lei que nasceu aqui no Legislativo é a do vereador Zé Carlos, que obriga a INDEC a divulgar todo mês o número de autuações realizadas nos locais de Campinas onde mais incidiram ocorrências de trânsito. Ela foi sancionada pelo Poder Executivo. O objetivo é trazer mais segurança aos motoristas por meio de uma medida educativa. A Prefeitura de Campinas aprovou e sancionou a Lei nº 16.437, de 18 de setembro de 2023, de autoria do vereador Zé Carlos, que obriga a INDEC, empresa que gerencia o trânsito na cidade, a divulgar mensalmente a lista com o número de autuações realizadas nos locais onde mais tiveram ocorrências de trânsito. Para que os motoristas e motoqueiros, né, esse pessoal que anda de moto, para que eles saibam os locais mais perigosos que tem em Campinas, que tem acontecido muito mais acidentes que provocam muitas vezes vítimas fatais. A lei foi publicada no Diário Oficial do município no dia 19 de setembro. Para o vereador, a medida é educativa e ajuda o motorista a buscar por rotas mais seguras. É a mesma coisa que foi feito na João Boy Dunlop.
A João Boy do Lope é um dos locais que mais acidentes tem em Campinas. E a ENDEC fez uma medida educativa com multas educativas, não era uma multa que valia para pontos na carteira e nem teria que pagar, mas que a população transitam por ali com mais cuidado, com mais atenção no trânsito. Ainda de acordo com o parlamentar, a lista deve ser atualizada mensalmente, disponibilizada no site e redes sociais da ENDEC e ainda publicada no Diário Oficial. As despesas geradas com o cumprimento da lei serão suportadas com recursos da arrecadação das multas de trânsito. Mais uma vez, nós estamos fazendo a nossa contribuição para todos aqueles que transitam nas nossas ruas, nas nossas avenidas, e isso é importante. Hora do Câmara nas ruas. A vereadora Guida Calisto visitou moradores do residencial Portelinha, no Jardim Lisa 2, que sofrem com a falta de luz na região norte de Campinas. Confira. A vereadora Guida Calisto realizou uma visita no núcleo residencial Portelinha, que fica localizado no Jardim Lisa 2, no distrito do Campo Grande. Os moradores procuraram a parlamentar buscando ajuda devido à falta de iluminação pública nas 3 ruas do local. É difícil, viu? Você vem andando na rua assim, tudo escuro, é muito ruim, viu? É ruim, né? Porque a gente pode cair, se machucar. Jamais eu que não chego direito, né? Aí eu posso cair, se machucar, muitas pessoas aqui, né? Então é assim. Muito ruim, porque não tem segurança. Imagina, a criança quer brincar até mais tarde na rua, não pode. Uma pessoa que sozinha, uma mulher descendo sozinha nessa escuridão, mato de um lado, mato do outro, como que passa? Passa com medo. Então a gente precisa de ter uma iluminação. As mais de 100 famílias que vivem no residencial Portelinha sofrem com a falta de luz há 15 anos. As casas não possuem iluminação própria. No bairro existe apenas um único transformador para fornecer energia para essas pessoas. Equipamento que, segundo os moradores, sempre dá problemas em dias de chuva. Transtorno frequente para a população que se arrisca para tentar solucionar a queda de energia. Só um transformador e quando chove nós ficamos sem energia. Aí acaba a energia, aí os maridos têm que pegar as escadas e ir lá no transformador para estar emendando o fio. Super perigoso para eles que estão subindo a escada, né? E problema de levar um choque e parar no hospital. Então nós queríamos a energia, né? Nós se arrisca tudo, que nós sobe mesmo, nós não tem custo, não tem nada para subir nos postes, aí pode tomar um choque, cair lá de cima, não tem cinto de segurança, não tem nada. Com isso, em junho de 2022, a vereadora protocolou uma indicação à Prefeitura solicitando que a CPFL realize melhorias na iluminação pública do lugar. Uma área como essa, com várias famílias, com crianças, jovens, que precisam transitar, sequer tem uma iluminação pública. A iluminação pública é algo tão sério, principalmente para nós mulheres, porque Campinas ainda continua sendo um espaço de muita violência contra as mulheres, né? Jovens, mulheres que são ameaçadas de estupro, inclusive, e a questão da iluminação, ela acaba sendo também uma questão de segurança. Então é muito importante que todos olhem para essa comunidade que precisa muito desse olhar do poder público. No mês passado, a concessionária de geração de energia elétrica entrou em contato de forma oficial com a vereadora para resolver o problema até o final de setembro. No mês passado, nós recebemos a informação que até o final desse mês eles estariam já colocando aqui os postes, enfim, colocando todos os materiais necessários para poder fazer as instalações da rede, né, da rede aqui de iluminação, para poder chegar essa iluminação nas casas. Porque como a gente está vendo, a gente, né, vê uma demanda aqui necessária, mais do que necessária, e que está impactando muito as famílias aqui. Indicações parlamentares da Câmara Municipal de Campinas, igual a esta proposta pela vereadora Guida Calisto, tem a intenção de apresentar sugestões ao Poder Executivo, visando promover melhorias em diferentes áreas de interesse público.
Além da indicação tratando sobre a falta de iluminação pública, a vereadora também protocolou 3 requerimentos solicitando providências sobre a regularização e situação fundiária do local e também diretrizes viárias. Nós fizemos um requerimento junto à Coab e Secretaria de Habitação para que respondesse como é que estava a situação fundiária daqui, se tinha essa intenção da Prefeitura, via Coab, de retirar essas famílias daqui. Fizemos um requerimento, questionamos a Prefeitura respondeu que não tinha essa pretensão. Então a gente precisa agora ver com a Secretaria de Habitação e Coab quando é que eles vão de fato organizar o processo de regularização fundiária, porque veja, não tem como as famílias nem às vezes fazer a casa aqui, né, fazer a melhoria das suas casas se não tiver regularizado toda a área. Então a necessidade da regularização desses lotes, né, urbanizar isso é muito importante para que as famílias possam prosseguir as suas vidas aqui. E hoje aqui na Câmara Municipal de Campinas, a partir das 7 horas da noite, acontece uma solenidade para a entrega do Diploma de Mérito Esportivo Sérgio José Salvucci a Roberto Tomás da Silva. A iniciativa é do vereador Fernando Mendes e, claro, você pode acompanhar a transmissão deste evento ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Hora de falar das opções de lazer, cultura e entretenimento. Quem traz as dicas é a Luana Galiza na Agenda Cultural. Cinema, nosso sonho. Desde a infância, Claudinho, estrelado por Lucas Penteado, alimentava um sonho. Após convencer Bochecha, estrelado por Juan Paiva, a formar uma dupla de MCs, eles iniciaram uma trajetória de sucesso movida à esperança e simpatia na busca pelo sucesso. Das inúmeras apresentações de começo de carreira em bailes até o primeiro hit na rádio, a vida deles e de familiares passaram por muitas mudanças. Essa é a história de Claudinho e Bochecha, que mudaram a relação do Brasil com o funk carioca. Baixa essa aba aí, mano. Não, mano, esse bagulho é assim. Qual é? Nada a ver. Uma chance de falar. Gostei de você, quero te alcançar. Tem um imã que fez eu me hospedar. Como é que tu sabia que a gente ia fazer sucesso? Que apesar das vibrações. Para lá, não faz. Que é tudo nosso. O Claudinho me ensinou que a vida é assim. Que uma brincadeira de criança pode se tornar um sonho. Fé, meu fácil. Fé. E o nosso sonho não vai terminar. O sonho não vai terminar. Desse jeito que você faz. Os Mercenários 4. Barney, estrelado por Sylvester Stallone, tem uma nova missão pela frente e ela promete ser ainda mais perigosa e explosiva. Para evitar que mísseis nucleares caiam nas mãos erradas, ele vai contar com parceiros muito bem armados para o que der e vier. Vamos voar, bebê! Anda, manda ver. É disso que eu tô falando. Esse é o maior que você tem? Oh, é bem maior do que você imagina. Os peludos guardiões do lar. Nem todo mundo sabe, mas a maioria das casas é protegidas por criaturas arredondadas, peludas e invisíveis. O objetivo deles é manter a paz e a harmonia. Só que um deles, meio rebelde, prefere morar sozinho, porque não aguenta mais cuidar da casa das pessoas. Quando descobre que seu lar vazio está sendo invadido por uma nova família, ele coloca em prática seus truques. Ele só não contava que uma nova moradora iria conseguir vê-lo e juntos iriam viver uma louca e divertida aventura.
Engraçados e atrapalhados. Você tem certeza que essa é a casa certa? O quê? De novo? Só pode ser pegadinha. Você pode parar quieta? Sai! O que? Você consegue me ver? Eu consigo te ver porque eu tenho um pouco do seu pelo. Eu era o maioral dos peludões. Se alugarem a minha casa para estranhos! Esquisitos, senhorinhas, o que eu faço agora? Eu salvo a Cristina, a cidade ou eu salvo a mim mesmo? Ei, larga o meu humano! Sou uma garota muito corajosa e o primeiro detetive peludo do mundo tem uma chance de salvar Bugs. Hora de nos reunir! Peludos em ação! Os Peludos. Som da Liberdade, considerado o filme mais polêmico do ano. O Som da Liberdade é a adaptação cinematográfica da história de um homem que largou tudo para combater o tráfico sexual de crianças. What if this was your daughter? There's no Marine unit coming. You're on your own. This job tears you to pieces. And this is my one chance to put those pieces back together. When God tells you what to do, you cannot hesitate. E no Teatro Oficina do Estudante tem Savana Pedagógica, sobrevivendo na escola. Neste novo show, Diogo Almeida traz uma alusão hilária ao ambiente escolar, que pode muitas vezes ser comparado a uma selva. Olá, meu povo de Campinas, como é que vocês estão? Eu sou Andresa Celestino, atriz, contadora de histórias e faço parte do projeto Que História é Essa? E domingo a gente tem um encontro marcado, dia 24/9, às 15 horas, no SESI Amoreiras. Até lá! Shows CPM 22, hoje às 10 horas da noite no Brazuca. E no sábado, às 10 horas da noite, tem Brazuca Rap Festival com Racionais MC, local Gate 22. Olá pessoal, eu sou o Vitor, funcionário aqui da biblioteca do Campus 1, Unidade 1, e estou aqui para te fazer um convite. Acontecerá na nossa biblioteca uma exposição chamada A Cerejeira Não é Rosa. É uma exposição composta por 20 fotografias de personagens que residem no Asilo Colônia Pirapitingui. Disponível a partir do dia 19 de setembro ao dia 21 de outubro, das 7h30 às 22h45. Esperamos por você! Boa tarde, gente. Eu sou Gabriel Peregrino. Eu sou Theo Fraga. E eu sou o Guilherme Sakamoto. Nós somos o trio Retrato Brasileiro. A gente está aqui no estúdio porque a gente acabou de gravar o nosso mais novo disco chamado Confluências. Esse disco é um registro das composições autorais inéditas do trio. E sexta-feira, dia 22, a gente vai apresentar essas músicas num show lá no Centro Cultural Casarão, aqui em Barão Geraldo. O show é gratuito. É uma realização do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo e vai acontecer às 8 horas. Mas a gente recomenda que cheguem um pouquinho antes, perto das 7 horas, para retirar o ingresso tranquilamente. Então fica esse convite a todo mundo que quer prestigiar a música instrumental. Nós somos o trio Retrato Brasileiro. A gente vai ficar muito feliz de receber vocês nesse show de lançamento do nosso mais novo disco. Então a gente se vê lá. Até breve. Olá, meu nome é Valmir, eu sou coordenador da Base Estelar Campinas. A Base Estelar Campinas é um grupo de amigos que utiliza-se da ficção científica para divulgar a cultura e a ciência. No próximo dia 23/9, nós vamos realizar aqui na cidade de Campinas, na Biblioteca Professor Ernesto Manuel Zinck, o nosso 39º evento, e nós vamos estar falando sobre inteligência artificial. Quem for ao evento também vai poder utilizar o estacionamento que fica atrás da biblioteca, ali o acesso pela Barreto Leme. Quando for acessar ali, é só informar na guarita que você vai até o evento da biblioteca que o acesso é liberado. O evento começa às 14 horas, tá? No evento nós vamos ter várias palestras, vídeos, nós vamos também ter sorteios. Além disso também, nós vamos ter escritores, onde você vai poder adquirir seu livro, ter os autógrafos do escritor. Vamos ter memorabilia, a qual você vai poder adquirir também. E, obviamente, vai ter um bate-papo muito agradável nesse sábado à tarde. A Base Estelar Campinas espera você. Vida longa e próspera. Até sábado, às 14 horas, na Ernesto Manuel Zinck.
Da margem ao centro, a independência do Brasil em perspectiva de Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro será realizada pela historiadora e professora da PUC Campinas, Juliana Meirelles. Bienal Sesc de Dança, último final de semana. Para saber mais sobre a programação, acesse o site bienaldedança.sescsp.org.br. Olá, pessoal! Em parceria com a Prefeitura de Campinas, Secretaria de Cultura e Turismo, a Companhia de Teatro Cia Santa apresenta o espetáculo teatral O Coelho Engenheiro. Dia 21 de setembro, quinta-feira, Céu Estação Cidadania, Cultura Fernanda Ribeiro, Céu Esperança, no São Marcos, horário 9h30 e 14 horas. Dia 22 de setembro, sexta-feira, Céu Mestre Alceu, Céu Florense, no Jardim Florense, horário 9h30 e 14 horas. Dia 29 de setembro, sexta-feira, Sei Pastor Billy Graham, Jardim São Domingos, horário 9h30 e 13h30. Venham! E o futevôlei está virando uma paixão nacional e tem conquistado cada vez mais adeptos por todo o Brasil. Confira no Olha o Esporte aí. Vamos lá, pessoal, olha o esporte aí. Hoje eu estou a caráter porque eu vou participar do quadro. É sobre futevôlei, meu esporte preferido. Bora! Que isso, hein? O futevôlei é o esporte brasileiro que mistura o futebol e o voleibol. Começou a ser jogado na década de 1960. Onde? Nas praias cariocas, é claro. Alô, Rio de Janeiro. Inicialmente chamado de pé-vôlei. Olha só que curioso, hein? O futevôlei cresceu e passou a ser praticado em todo o Brasil nas décadas de 1980 e 1990. Hoje, esse esporte é uma verdadeira paixão nacional. Coisa linda! Vida longa ao futevôlei! Bom, e pra gente entender um pouco mais sobre futevôlei, eu tô aqui com o Leandro, conhecido no meio aí como Lesão. Como você se interessou por futevôlei? Conta pra gente, Lesão. Esse esporte certamente que hoje é uma paixão nacional, né? É um esporte fantástico. Eu comecei no futebol, né? Joguei categoria de base, ponte, Guarani, enfim, cara. E depois parei e comecei no futebol amador em Campinas. Jogava em vários times da cidade e muita lesão, muita briga, muitas coisas aí. Acabei me machucando, beirando os 30 anos aí, lesão de ligamento de joelho. E falei, mano, não quero mais saber de futebol. Comecei a brincar de futevôlei. O futevôlei supriu a minha vontade, a minha necessidade que tinha de jogar bola. De lá então, de lá para cá eu comecei a me dedicar bastante, desde 2016, competindo. 8 anos aí competindo, acho que sou um dos atletas que mais ganhou troféus aí nesses anos. E de 3 anos para cá dando aula também. Então agora é o esporte da minha vida, não quero nunca mais quis jogar futebol. E faz 8 anos já que eu estou nessa modalidade. Você tocou num assunto importante, né, Lesão? Porque muita gente, eu particularmente, eu gosto muito de futevôlei, tanto que hoje eu vou participar também, estou a caráter aqui. Muita gente deixa o futebol por conta da contusão, né? E como é bola, pé, peito, cabeça e tal, vai pro futevôlei. Porque o futevôlei é um esporte que a gente chama que não tem contato, né, Lesão? Exatamente. Todo mundo é trabalhador. Hoje em dia ninguém mais vive do futebol, no caso eu já não vivia mais. Então se você jogar um final de semana e se machucar, no outro dia vai te prejudicar no seu dia a dia de trabalho. Aí futevôlei não, cara. Você arruma 3 parceiros aí, consegue jogar, consegue estar praticando esporte a qualquer horário do dia. Hoje, por exemplo, aí, nesse horário aqui de almoço, de sol, a gente está conseguindo praticar o esporte. Então facilita muito e exatamente não tem esse tipo de contato aí que tem no futebol. Como está o futevôlei no Brasil, Lesão? Conta pra gente, porque o esporte cresceu muito, né? No Brasil, em outros países também, mas falando mais especificamente aqui do futevôlei brasileiro, como que tá?
Ah, cresceu absurdamente, né? Hoje é uma febre aí o futevôlei. O nível do futevôlei subiu demais. Hoje em dia, muitas mulheres praticando. Molecada de 16, 17 anos já estão jogando nível profissional. A intensidade, a força, shark attack a todo momento. Então hoje o futevôlei evoluiu demais e a tendência daqui para frente é só crescer. Pra galera que não conhece, o que é o shark attack? Shark attack é uma cortada com o pé. Depois a gente vai fazer ali, tem um atleta ali que sabe dar o shark attack ali. É isso aí. Ô Lesão, e aqui em Campinas, né, o futevôlei também é muito forte, né? Muito forte. Tem uma galera, inclusive, que começou, né, na década de 90, o Ricardo Burgos, Guilherme Matos, o Tuca, aí vem uma galera da nova geração também. Mas antes, quando, né, surgiu o futevôlei, eram poucas pessoas que praticavam esse esporte, né? Pouquíssimas pessoas, tinha esse pessoal mais antigo aí, da Hípica. O pessoal jogava lá em alguns clubes aqui da região, Lagoa do Taquaral, tinha pouquíssimos lugares. Quando eu comecei mesmo, não tinha quase nenhum CT. O único CT que tinha, se eu não me engano, era a TS. E a gente começou jogando na Lagoa do Taquaral, tinha que chegar lá, montar rede, esperar a quadra. Hoje em dia não, você só chega e joga, cara. Tem quadra montada, tudo uma estrutura para você estar praticando esporte, bolas de qualidade. Enfim, hoje mudou totalmente. Você tem que se preocupar em jogar. Vamos lá para os fundamentos, Lesão. O que tem no futevôlei, né? Para a galera que está em casa acompanhando entender direitinho. Bom, tem a chapinha, que é o pé, né? O peito, que é uma coisa que eu não aprendi, acho que dificilmente vou conseguir pegar, mas minha chapinha é boa, viu, Lesão? Ombro é legal também, cabeça, enfim, coxa o pessoal fala para não usar muito e tudo mais. Fala um pouquinho dos fundamentos do futevôlei. Basicamente isso, chapa, peito de pé normalmente a gente vai no pingo na bola, peito, ombro, cabeça. Então são os fundamentos básicos aí do futevôlei. E o jogo vai até 18? Até 18, normalmente até 18. E o tie break, em alguns casos aí, principalmente no profissional, é de 15 pontos. Hoje, quais são os principais destaques do futevôlei brasileiro, Lesão? Cara, o Vinícius, que é a nossa referência aqui sempre, né? É o cara que a gente se espelhou em começar a jogar, é daqui da nossa casa também, da R3. E hoje o nível subiu demais, né? Então tem Brise Sandrei, que está sempre no topo. Tavinho, que hoje para mim na atualidade eu acho que deve ser o melhor do mundo, eu considero o melhor do mundo. E uma molecada muito forte vindo aí no cenário nacional. Boa, boa. E pra galera que tem interesse de iniciar nesse esporte, né, no futevôlei, olha, Lesão, eu vou te falar uma coisa, e é verdade, o futevôlei é um esporte que não é fácil de jogar, né? Claro que dá para começar e tem que começar, mas tem que ter muita dedicação, né, Lesão, persistência, porque imagina você jogar vôlei, que já é um esporte, não é? A bola não pode cair, imagina com o pé, com a mão. É possível, totalmente possível, mas tem que ter muita persistência, repetição, treinar, que é importante, né, Lesão? Não só jogar, depois aquele danoninho, né? Exatamente. Ainda mais o pessoal que acha que vem do futebol e acha que é fácil praticar o futebol, e não tem nada a ver. É completamente diferente, facilita um pouco, mas é diferente o esporte. Tanto que tem muitas meninas que nunca chutou uma bola na vida e hoje conseguem jogar futevôlei com qualidade, bem. Pessoas de mais idades, pessoas mais novas. É um esporte para todas as idades. É difícil? Por isso que quando é mais difícil, a pessoa quer treinar mais, quer se dedicar mais ao esporte, para não vir aqui e não passar vergonha, né, cara? A gente quer vir aqui, quer jogar, e é um esporte muito desafiador. Então, principalmente quem está começando, meninas, elas querem chegar e se desafiar e melhorar cada dia. E o que tem de mulher hoje jogando futevôlei é uma coisa impressionante, né, Lesão? Isso é muito legal, né? Bastante. Muitas vezes aqui nos day-use, ou até em aulas mesmo, o número de mulheres é maior do que o de homens. Boa, Lesão. Então, pra gente finalizar, né, um bate-papo super bacana aqui com o Lesão, que é um dos destaques do futevôlei nacional, não é? Joga muito realmente. O que você pode deixar de dica para o pessoal que tem o interesse de iniciar no futevôlei, mas acha que pode, de repente, ser difícil, bastante treinamento? O que você pode falar para a galera que gostaria de começar a jogar esse esporte que é apaixonante? É só comprar uma sunga, um shorts. Esporte do momento, futevôlei, beach tênis, é o que o pessoal está procurando. E, é difícil, mas
basta se dedicar que você vai conseguir jogar, vai conseguir aprender. Então é só vir para R3, Paradeiro 19 em Jaguariúna, Arena 80 em Amparo, que a gente vai ensinar vocês a jogarem. Ô Lesão, fala uma coisa pra mim, até quantos anos é possível jogar futevôlei? Não tem uma idade específica, se você estiver andando você já consegue praticar o esporte. Mas é comum o pessoal assim de 60 jogar? Porque a gente vê ainda o pessoal jogando tênis, bola, futevôlei eu confesso que eu não vejo muito, gostaria de ver porque eu queria jogar até... Não, tem casos, inclusive até o Zenon, se eu não me engano, o Zenon deve ter uns... quase 60. 60 ou até quase, mais, eu acho. Eu acho que é 59. Ah não, quase 70 o Zenon. 70, e o Zenon pratica futevôlei, catatal, pessoal de uma idade mais avançada consegue estar jogando sim. Valeu. Basta estar bem fisicamente, né? E cuidar do corpo. É isso aí. Alimentação também. Valeu, viu, Lesão? Muito obrigado por receber a gente. Pela oportunidade. Valeu, pessoal. Bom, galera, aí pra gente encerrar, eu vou participar do jogo. Vou formar dupla com o Lesão. Bora acompanhar? E olha que o André mandou bem. Tem que fazer bastante aula agora, o verão chegando, hein, André? Gente, e ele voltou realmente a fazer futevôlei aí. Esse dia acho que inspirou o André, que agora tem semanalmente, acho que umas 2 ou 3 vezes por semana, praticado futevôlei. Pratique você também. E agora a gente vai falar dos times aqui de Campinas, porque tem rodada da Série B do Brasileiro. Pela 29ª rodada da Série B. Jogando em casa, a Ponte Preta enfrenta o Mirassol pela 29ª rodada da Série B. Pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta recebe o Mirassol hoje às 7 horas da noite no Moisés Lucarelli. Depois do empate contra o Vila Nova por 1-1 na última rodada, a Macaca, que ocupa o 15º lugar com 33 pontos, vem de 3 jogos sem vencer, com 2 empates consecutivos. São 6 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. E para o duelo em casa, a tendência é que a equipe comandada pelo técnico Pintado tenha 4 mudanças em relação à última partida. Mailton e Tomás Kaique são os favoritos para assumir as vagas de Luiz Felipe, suspenso por 3 cartões amarelos, e Fábio Sanches, fora por um problema muscular na coxa direita. Já as outras mudanças são por opção técnica. Ramon no lugar de Leonaldi e Paulo Vilheiro sai para a entrada de Thales. Uma provável Ponte Preta para o confronto é Kaique França, Mailton, Matheus Silva, Tomás Kaique e Arthur, Felipinho, Ramon Carvalho e Souza, Thales, Eliel e Gé. E jogando fora de casa, o Guarani vai até Maceió enfrentar o CRB. Depois de golear a Tombense no Brinco de Ouro por 3-0, o Guarani, embalado por 3 vitórias consecutivas e sem perder as 5 rodadas, com 50 pontos, o vice-líder Guarani sonha em assumir a liderança da Série B. E para isso, o Bugre viaja para Maceió, onde vai enfrentar o CRB no estádio Rei Pelé, amanhã às 5 horas da tarde pela 29ª rodada. Para o jogo, o Guarani busca somar a primeira vitória na história contra a equipe alagoana. Em 11 partidas disputadas, são 4 derrotas e 7 empates. Humberto Louser tem a volta de 2 titulares para o confronto. Livres de suspensão, o goleiro Pegorari e Matheus Barbosa retornam ao time. Já ao meio-campo, Lucas Araújo está fora por ter recebido o 3º cartão amarelo. Uma provável escalação é Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, Matheus Bueno, Matheus Barbosa e Bruninho,
Bruno José, João Victor e Derek. E na segunda-feira a gente conta aqui qual foi o resultado e o desempenho das equipes do futebol aqui de Campinas. Está chegando a primavera, tempo de mudança na vegetação, explosão de flores e frutos e a presença de animais que mudam a cara da nova estação, sem contar que o calor já impera neste finalzinho de inverno. Mas como será a nova estação do ano? Para falar dessa expectativa e como a chegada da primavera muda a paisagem e o comportamento da fauna e da flora lá na Mata Santa Genebra, quem está lá é a repórter Rúbia de Oliveira. Rúbia, boa tarde. Muito calor por aí? Oi, Mirna, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, nós estamos aqui cercado por árvores, né? E ontem foi o dia da árvore, temos também a florada dos ipês e a chegada da primavera. E com a chegada da primavera, o que será que acontece com o nosso clima? Clima esse que, diga-se de passagem, tá meio bagunçado, né? Um calor de quase 40 graus, de repente um frio e olha, para explicar para a gente toda essa baguncinha do clima e também a nova estação que vem chegando, como é que será que a nossa primavera fica? Fica com altas temperaturas, baixas temperaturas, vai chover demais, não vai? Qual que é a mudança? Como é que chega a primavera? Nós estamos aqui com a pesquisadora do CEPAGRE, a Ana Ávila, que sempre, né, dando entrevista pra gente, trazendo informações. Boa tarde para você, seja bem-vinda, obrigada pela sua presença aqui no Câmara Notícia. Boa tarde. Olha, vamos começar falando de primavera. A primavera está chegando agora dia 23, né? E aí, como é que a primavera chega para a gente aqui do estado de São Paulo? Como que vai ser? Muito calor? Pelo menos nessa entrada da estação nós teremos aí muito calor, né? No comecinho já do sábado, já muito calor, primeiro dia, o fim de semana, temperaturas extremamente altas devem seguir aí na primeira semana da estação. Além do calor, né, nós temos aí a influência do El Niño, né? É o El Niño ou é a Laninha? Às vezes as pessoas se confundem um pouco, Ana. Nós estamos com o El Niño, que na verdade o El Niño é um aquecimento das águas ali do Oceano Pacífico, que acaba influenciando o clima em todo o globo. De algumas formas, mais chuva, mais calor, menos calor. E aqui pra gente ele tem uma influência sobretudo aí com relação ao calor. Calor, diga-se de passagem, que tem feito muito calor, não é? Era esperado esse calor todo, assim, esse calor, quando eu digo calor todo, é a temperatura aí, 38 graus, 2 horas da tarde, é muito quente. E é uma sequência de dias quentes também, isso realmente complica mais, né, os impactos dessas altas temperaturas. Além dos dias muito quentes, são dias consecutivos. Nós temos alguns fenômenos que estão fazendo com que essa temperatura fique mais alta. Os fenômenos climáticos, que é o El Niño, que tem uma influência com relação às temperaturas ficarem maiores aqui na nossa região. Nós temos também, não podemos deixar de mencionar, a questão do aumento das temperaturas no planeta, também, que vem acontecendo aí nas últimas décadas, mas nós temos dias muito ensolarados e já a radiação solar, a própria estação, a primavera, já faz com que a gente tenha maior radiação solar, fazendo com que os dias fiquem realmente bastante quentes e quando a gente tem ausência de nuvens e chuvas, as temperaturas sobem bastante nessa época. Falando em dias bastante quentes, os dias terão aproximadamente a mesma duração das noites, né? No início agora da primavera, mas depois os dias vão ficando cada vez maiores e a noite cada vez menor, é isso mesmo, né? Então, daqui um mês, 15 dias, 7 horas da noite, vai estar dia e com sol ainda, né? Sim, exatamente. Agora, teoricamente, o primeiro dia da primavera, ele reflete exatamente o mesmo comprimento para os dias e noites, quando o Sol está incidindo diretamente no Equador. E aí o Sol ele vem incidindo mais fortemente aqui para o hemisfério sul, e os dias então vão se tornando cada vez maiores e as noites menores até o comecinho do verão, que acontece lá em dezembro, quando nós temos aí então a entrada do verão.
Adoro essas explicações, hein? Agora, olha só, você falou do calor intenso que continua, você falou dos dias, né, que vão, claro, com noites menores e dias maiores, né? E agora eu gostaria de saber da questão das chuvas aqui para nossa região. Nós estamos com a expectativa de que bem no finalzinho de setembro, 27, 28 e comecinho de outubro, a gente tem uma mudança importante. Então esse calor e esse tempo mais seco, ele deve passar a ser um período com mais chuva. Então aí as frentes frias vão conseguir romper esse bloqueio que está acontecendo, ou seja, que impede o avanço das frentes frias. Então uma mudança a partir do dia 27 de setembro com condições de mais chuvas aqui para a nossa região. Vale lembrar que é uma época que a gente tem a transição realmente para o período de verão, que é o período mais chuvoso. Então a gente pode ter dias com chuvas, mas a chuva mesmo mais estabelecida, ela está com a expectativa maior mais para a segunda quinzena de novembro. Muito bem, então dias com chuvas para a segunda quinzena de novembro, né, com maior precipitação. Temos aí dias maiores também, temos muito calor e a presença do vento, porque o calor com vento é uma coisa, o calor sem vento é totalmente diferente. Como é que está a questão do vento aqui para a nossa região nessa entrada, nesse início de primavera? O vento, ele influencia sim, mas ele varia bastante, né? Qualquer coisinha, qualquer sisteminha, às vezes uma ondinha curta já faz com que o vento aumente um pouco mais e dê uma sensação de frescor, né? Então, nesses próximos dias, o que a gente tem realmente é muito calor, né? A sombra das árvores favorece o refresco, né? A árvore, além de proporcionar a sombra, também a questão da evapotranspiração. Ela faz com que o ambiente se torne mais fresco em função dessa evaporação que ocorre e a evapotranspiração das árvores. Então isso beneficia bastante. Mas nesses próximos dias, muito calor e aí sim, na mudança com as chuvas, aí sim a gente pode ficar atento aos avisos e alertas que poderemos ter, inclusive temporais, exatamente por conta dessa atmosfera muito quente. Aí a mudança pode trazer transtornos. É isso, Mirna. E olha, gente, nós falamos também com o biólogo aqui da Mata Santa Genebra, que vai falar pra gente dessa mudança, porque além da primavera influenciar no dia, no clima, sabia que também influencia na vida dos animais, influencia também na questão das plantas, aí primavera é renovação. Vamos conversar então com o Thomas Henrique Barella, ele que é biólogo da Fundação José Pedro de Oliveira, aqui da Mata Santa Genebra. Então, Thomas, por que a primavera é considerada uma explosão de vida? Boa tarde. Boa tarde. Então, a primavera é o período onde as plantas estão em processo de rebrota, depois do período de estiagem, onde muitas delas perdem as folhas. É o período em que elas também entram em floração, né? Algumas já passaram pela floração, estão frutificando agora, né? Então, há muito recurso disponível por parte delas para os animais. E muitos animais que também se recolhem e ficam mais dentro de suas tocas, alguns até hibernam, como os lagartos, né? Acordam, porque o calor traz esse aumento do metabolismo, e o aumento de recursos favorece que eles também estejam mais presentes, né? Algumas aves que são migratórias e que passam por aqui na época de mais calor e quando tem mais disponibilidade de alimento também já estão presentes. A gente tem alguns exemplos aqui na mata especificamente. É o caso do bem-te-vi rajado, da tesourinha, né, algumas espécies de sabiá que agora estão já aqui na região para, justamente, aproveitando a abundância de recursos, iniciar o período reprodutivo. E você fala abundância de recursos, né? A gente pode observar que as árvores, elas estão na troca ainda, né? Porque algumas estão sem nenhuma folha, outras já estão com as folhas bem verdinhas. E esses são alguns dos recursos, os brotos, na verdade, acabam sendo alimento para esses animais que vivem por aqui? Sim, especialmente para os herbívoros, como no nosso caso aqui o bugio. O macaco bugio, ele se alimenta estritamente de folhas, frutos, então é um período onde ele tem o filé mignon, vamos dizer assim, né, que são esses brotos mais adocicados, mais tenros, né, mais saborosos para eles.
E a questão da reprodução, né? Os animais, vocês conseguem acompanhar alguma reprodução? Você estava me falando agora há pouco de um ninho, né? Que tem aqui pertinho da administração de vocês aqui. Me conta um pouquinho dessa história, desse ninho, é de sabiá, né? Isso. Agora então, pela abundância de recursos, é um período onde os animais vão ter maior chance, né, e uma melhor condição de criar os filhotes. Então é quando eles aumentam e incrementam essa parte do período reprodutivo. Então, por exemplo, o sabiá, ela é uma sabiá que ela já tinha feito ninho aqui ano passado, ela já, vamos dizer assim, reformou esse ninho e já está buscando colocar seus ovinhos ali. Né? Então, tanto elas como outras aves entram agora nesse período de preparo dos ninhos e algumas já da reprodução em si. Agora, já que nós falamos um pouquinho dessa explosão de vida, eu quero que você convide as pessoas para vir visitar, para vir caminhar e para sentir o que a gente está sentindo aqui, né? Essa energia, sentir e poder respirar um pouquinho de ar mais puro. Santa Genebra, como é que está funcionando? As pessoas podem vir para caminhar quando? A gente tem um programa de visitação autoguiada. Para isso a pessoa acessa o nosso site. Né? Dentro lá do site vai ter uma aba inscrições e eventos, visita autoguiada. Lá ela vai encontrar os dias e horários onde é disponibilizado para essa visita. Além disso, a gente tem um programa de condutores, onde especialmente grupos podem contratar esse condutor e ele traz as pessoas e leva elas até em áreas onde a visita autoguiada não é permitida e passa mais informações também. Então é uma outra possibilidade. E eventualmente a gente faz algumas atividades diferenciadas. A gente tem uma caminhada noturna, a gente tem uma trilha das grandes árvores que passa por algumas das grandes matrizes centenárias aqui da mata. E isso a gente divulga tanto pelas mídias sociais como pelo nosso site. E aí a gente disponibiliza o link para inscrição. Então o que nos resta é se preparar para a estação, né, das flores, a estação das cores e da vida, da renovação. A primavera começa oficialmente às 3h45 do dia 23 de setembro, ou seja, amanhã. Madrugada, primavera chegando, seja bem-vinda. E você não se esqueça, viu? Hidratação, protetor solar e vamos seguir a vida. Voltamos com você no estúdio, Mirna. Então a gente vai se preparar aí para as 3h45, pertinho das 3h50, começar a primavera, o dia que começa então o chamado equinócio de primavera, quando o dia e a noite têm a mesma duração. E é também nesse horário, olha só que curioso, que acontece lá no hemisfério norte, o equinócio de outono. Mas vamos saber então, aproveitar que a gente está nesse clima falando de calor e de primavera para saber como fica a previsão do tempo para esse fim de semana. De acordo com o CEPAGRE da Unicamp, até domingo a previsão é de nebulosidade variável. Vamos lá, olha, longos períodos de predomínio do sol, mas alguns momentos de céu parcialmente nublado à tarde. No sábado, temperaturas entre 20 graus e 37 graus. Já no domingo, olha, vai ficar mais calor ainda. A mínima está prevista para 22 graus e a máxima em torno de 38 graus. E mesmo nos períodos da noite e madrugada, atenção, a sensação de abafado poderá persistir. Então, continuam aquelas recomendações para proteção, horários inclusive para a prática de esportes antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde, além, é claro, de cuidado com os animais de estimação. Se você vai passear com o seu cãozinho, cuidado com o chão bem quente. Então também tem algumas recomendações, usar sempre água fresca para os animais. E com isso a gente encerra o programa de hoje, o Câmara Notícia de hoje. Olha, a gente fica por aqui. Um bom fim de semana para você. Lembrando que hoje à noite aqui na Câmara Municipal a gente tem uma solene, que é a entrega de uma honraria a partir das 7 horas, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Um bom fim de semana e até segunda-feira.